Olá, meu povo. Eu espero que estejam todos bem, que estejam conseguindo atravessar essa quarentena, esse isolamento social com muita calma, né? Um momento difícil para todo mundo. Algo inédito nas nossas vidas, né? Não na vida da nossa sociedade, né? Porque já aconteceu em outras épocas. Mas vamos enfrentar isso, né? Apesar de afastados, mas pensando um no outro, no bem-estar de todo mundo, certo? Eu vim aqui pra gente corrigir algumas atividades que eu já fui proposto para vocês, certo? Antes de começar as questões em si, eu queria comentar com vocês rapidinho as fases do capitalismo, que foi a primeira atividade que a gente passou, que eu passei para vocês, certo? A primeira fase do capitalismo é o comercial, né? É o sistema econômico, o capitalismo é um sistema econômico, né? Também político, é o sistema que a gente vive. E é importante que a gente entenda cada fase desse sistema, né? Até porque ele rege todas as relações comerciais, sociais que nós temos, né? No mundo como um todo. Existem alguns países que se dizem ainda socialistas, mas, querendo ou não, convivem a todo momento com o capitalismo. Inclusive a China, né? Cada vez mais capitalista, né? Vive um socialismo de mercado. Mas vamos lá. A primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial, que foi justamente século XV, a época das grandes navegações marítimas, quando os europeus eles colonizaram boa parte do mundo e levaram sua cultura para esses novos continentes, novos lugares que eles colonizaram, certo? A segunda fase já é a fase do capitalismo industrial, quando aconteceu as revoluções industriais, a primeira e a segunda, e para a geografia a terceira, né, com a substituição do trabalho manual por trabalho industrial, certo? Isso século XVII, XVIII, e mais recente século XIX para a terceira revolução, para a geografia. A terceira fase é o capitalismo financeiro, né? Já no século XIX, já bem recente, que nós vamos ter um capitalismo baseado nas relações financeiras, certo? Na circulação cada vez mais de capitais, tá bom? A quarta fase é o capitalismo atual, que é o capitalismo informacional, né? A informação hoje ela é sem dinheiro, né? Porque nós vivemos numa sociedade onde qualquer informação, qualquer notícia, ela já altera as relações financeiras internacionais, né? A Bolsa de Valores que o diga. Qualquer notícia sobre qualquer fato que afete os países, principalmente mais influentes, ela vai afetar todas as bolsas de valores do mundo inteiro, certo? E também o marketing, né? A questão da rede social como um meio de propagar a cultura, né? E também o consumo, ok? Pronto, eu selecionei para vocês algumas questõezinhas, tá bom? A primeira é a segunda da primeira. Eu passei 2 exercícios nessa atividade, tá bom? Eu não vou responder todas, que são 14 questões. Vou colocar aqui no grupo e vocês vejam aí se tá mais ou menos parecidas as respostas com o que tá aí. Se tiver, tá tudo ok, tá bom? A segunda questão do primeiro exercício fala assim: explique com suas palavras por que a primeira fase do capitalismo ficou conhecida como capitalismo comercial. Acabei de falar para vocês dessa primeira fase, né, que foi no século XV até o século XVIII, que foi justamente com as grandes navegações marítimas, certo? Que elas mudaram totalmente a sociedade como um todo, né? Porque ela foi propagando o modo de vida europeu. E com isso, os seus produtos, o modo de vestir, o modo de se comunicar, tudo foi modificado, certo? Essa é a primeira fase do capitalismo. E por que comercial? Porque comercial e também chamado de mercantilismo, porque foi levado os produtos europeus para o mundo todo. Então, o mundo todo consumiu os produtos europeus. Até hoje, a gente ainda é influenciado por essas nações europeias, certo? Terceiro, historicamente, que fato pode ser considerado relevante para o desenvolvimento pré-capitalismo ou capitalismo comercial? Com certeza, as grandes navegações marítimas, que foi o acontecimento, né, que deu início à primeira fase do capitalismo no mundo todo e também a primeira fase da globalização, ok? A sétima questão é por que Karl Marx era contra o capitalismo? Nós sabemos, meu povo, que o capitalismo é um sistema muito desigual, né? Ele prevê... Bom, galera,
Dando continuidade ao nosso estudo, né, a questão 7. Sim, o capitalismo ele é um sistema muito desigual. Ele prevê a propriedade privada, né? Ele prevê essas desigualdades que a gente vive, sociais e econômicas, certo? Então, Karl Marx sempre criticou essa desigualdade que é produzida no capitalismo, certo? Existe dois termos que a gente tem que saber, que é o proletariado, né? Que são todos os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho, e a burguesia, que são os donos de meios de produção, né? Também os donos do poder, né? Quem dita o poder, os políticos, os grandes empresários, os grandes executivos. Então, assim, ele critica essa relação desigual, né? Até porque toda a riqueza é produzida pelos trabalhadores, né? Claro, tem o investimento do dono da produção, né? Dos empresários, mas o trabalhador, ele é sim um agente que produz a riqueza, né? E ele no capitalismo ele não é visto como um agente que produz riqueza, apenas como uma força de trabalho, meramente uma peça, uma ferramenta. E nós não somos isso, né? Nós somos realmente produtores de uma riqueza, ok? Por isso que Karl Marx era contra o capitalismo, né? Ele previa um sistema que seria o comunismo, com algumas fases, né? E ele foi um grande estudioso do próprio sistema capitalista, ok? Pronto, essa foi o primeiro exercício da primeira atividade. Por fim, a gente aqui já são mais características da terceira fase do capitalismo. Eu vou separar também algumas questões para a gente dar uma olhadinha. No capitalismo financeiro, certo? Nós tivemos algumas crises econômicas que abalaram o mundo. E para poder o Estado intervir, né, e socorrer as empresas, os empregos e a população, foi criado o New Day, né? Esse New Dia, ele é um plano de combate à crise, né, com intervenção do Estado na economia. É quando o Estado ele intervém para melhorar a economia, para que não haja grandes desempregos, certo? Ele pede aqui 4 conglomerados que existem no Brasil, né, 4 empresas transnacionais. Então, a gente tem aqui a Ambev, a Petrobras, a Vale, também a Votorantim, que eu não coloquei aqui, mas as 3 tá bom, certo? Mas podem colocar. A Nestlé, Coca-Cola, certo? Todos são conglomerados. Aqui a diferença entre o monopólio e o oligopólio. O monopólio, quando uma empresa domina a oferta de um produto ou um serviço, controla totalmente os preços. O monopólio são junções de grandes empresas, né? Que essas grandes empresas vão controlar o mercado daquele produto, ok? Por exemplo, a Ambev é a junção de várias empresas produtoras de cerveja. Então, ela tende a ditar, muitas vezes, a regra do mercado que comercializa a cerveja. O oligopólio, quando o conjunto de empresas domina um produto ou setor da economia, diminuindo seus preços e eliminando a concorrência. Aqui já é a junção ainda de empresas maiores, né? De conjunto de empresas, para diminuir a concorrência, certo? Daquele setor da economia. Sexta questão. Qual o papel do Estado na terceira fase do capitalismo? Como eu falei para vocês, o Estado, ele é um agente, minha gente, que ele vai intermediar entre os empresários, né, e a população. Ele vai manter essa relação para que ambos tenham condições, né, de conviver e produzir, né, porque as empresas têm que seguir regras e os trabalhadores também. E muitas vezes o Estado ele vai intervir nessa terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, como mediador de crises, certo? Ele vai financiar empresas, ele vai dar socorro financeiro, certo? Ele vai criar leis que beneficiem essas empresas, né? Mas também não devemos esquecer que o Estado também tem que proteger o trabalhador. É também um dever do Estado, ok? Pronto, essas são as questões que eu separei na primeira atividade, ok? O restante tá tudo aqui, é só ler e conferir as respostas de vocês. A segunda atividade foi apenas um resumo, né? Que eu pedi que vocês fizessem um resumo da página 24 à página 30 do livro, ok? É só um resumo, se não me engano foi 35 linhas. Então, quem fez, ok, tá ótimo.
A terceira é sobre globalização e os fluxos internacionais, certo? Gente, primeiro, o que é globalização? Globalização seria a integração das nações, né? Integração total. Integração financeira, comercial, social, cultural, né? Os países, eles viveriam de forma integrada e a gente viveria num mundo totalmente interligado, ok? Só que ela vai trazer benefícios, mas também malefícios, ok? E uma das características da globalização são os fluxos internacionais, os fluxos financeiros que aumentaram muito com a globalização. Lógico, né? Se eu tenho um país mais integrado, eu vou ter relações comerciais maiores, eu vou ter circulação de mercadoria, de dinheiro, de pessoas, da cultura, certo? Aí ele vai, coloquei aqui um resumozinho que trouxe o transporte de mercadorias, pessoas, certo? E a questão dos transportes, que é importantíssimo para o avanço da globalização. A primeira pergunta, né? A primeira questão, na verdade, ela fala assim: faça um comentário sobre a relação entre globalização e os fluxos financeiros. Você deveria ter colocado no seu comentário citado, né? Que com a globalização houve um aumento da circulação de capitais pelo mundo, certo? Isso se transformou numa grande característica da globalização. Além disso, nós tivemos a intensificação de trocas comerciais, né? De forma cada vez mais rápidas, né? E fluxos financeiros, né? Aplicados às bolsas de valores, certo? Se o seu comentário trouxe essas características, tá tudo ok, tá bom? Segunda questão: quais os tipos de transporte que são terminais intermodais? Gente, terminais intermodais são esses meios de transportes, né, que a gente tem que vai integrar pessoas, mercadorias, para que haja uma circulação cada vez maior, ok? E exemplo disso a gente vai ter terminais ferroviários, rodoviários, aéreos, né, os transportes fluviais e os aeroportos modernos. Esses meios de transporte são essenciais para a circulação cada vez maior na globalização, ok? A quarta atividade, né, ainda sobre a globalização, sobre o nosso conteúdo de globalização, é sobre a globalização cultural, certo? Gente, a globalização, ela vai interferir também na cultura. Hoje a gente consome produtos que não são produzidos aqui no Brasil, ou às vezes são, mas são de marcas que não são brasileiras, né? O nosso consumo da Coca-Cola, o nosso consumo do iPhone, do próprio Samsung, o nosso consumo cultural de filmes, de roupas, de livros, né? Que não são produzidos, séries, não são produzidos no Brasil, vai caracterizar essa globalização cultural, certo? E os meios de comunicação, tanto TVs, jornais, rádio, principalmente as redes sociais, são cruciais para essa globalização cultural. Aí eu trouxe aqui algumas questõezinhas no final do resumo, certo? O que é a cultura globalizada? É justamente essa propagação dos valores, hábitos, ideais dos centros econômicos dominantes, né? Ou seja, nós temos nações dominantes, nações europeias, o próprio Estados Unidos, a China. Ultimamente, a China nos últimos anos também tem dominado muito o mercado. E ela vai... Pronto, essa propagação de valores, né, vai gerar uma cultura globalizada, certo? Então, assim, algumas nações vão dominar o mercado e dominar também a influência no mundo. E a gente vai passar a consumir cada vez mais produtos dessas nações. Como eu estava falando para vocês, Estados Unidos, nações europeias, né? A Inglaterra, França, Alemanha e, mais recente, a China, vem cada vez mais dominando esse mercado. A segunda questão era pessoal, né? Você tinha que analisar como você é influenciado, né, no seu consumo pela globalização. Por que você poderia citar? Nós somos, querendo ou não, já, influenciados com essa globalização, porque a gente consome produtos que não são produzidos no nosso país. Então, a gente compra celulares, computadores, a gente assiste filmes que são estrangeiros, né? Então, todo esse consumo cultural, ele vai influenciar na nossa vida, certo? Pronto, é isso. Espero que vocês tenham tirado o máximo de dúvidas possível. Um abraço.